Nós vivemos acreditando que mundo espiritual e mundo material são dois lugares diferentes. E se tudo isso for apenas uma percepção sensorial? Como, por exemplo, você agora está aqui percebendo, me escutando, e não sabe, não percebe o que está acontecendo fora. Fora está acontecendo muita coisa, mas você não tem essa percepção porque você está focado aqui e agora. Então vamos falar um pouquinho sobre isso no nosso episódio de hoje. Olá, meu querido, minha querida. É uma honra ter você aqui no Autoconhecimento com Rafael Bardini, né? Que vem, né? Todo esse trabalho aqui, ele é uma inspiração do podcast Autoconhecimento Liberta, que está no Spotify, em outras plataformas também, né? E lá foi onde tudo começou, só através de áudios. E agora, a partir desse ano, eu estou iniciando aqui nesse canal. Nós estamos falando sobre autoconhecimento. E de um lugar muito leve, com uma linguagem muito fácil de entendimento, mas com um olhar muito profundo. Ao longo desses últimos 10, 15 anos de estudo, eu sintetizei, resumi e compreendi, podemos dizer que eu aprimorei, amadureci todo o estudo dos antigos mestres no qual eu estudei, né? Então, hoje no episódio de hoje, eu quero falar um pouquinho com você sobre essa questão da realidade espiritual e da realidade material, né? Nós olhamos para isso como duas coisas diferentes. E eu quero convidar você a abrir a sua escuta para escutar o que eu vou falar, mesmo que você ache que já sabe o que eu vou falar, ou você que já chegou aqui cheio de ideias, cheio de opiniões, cheio de crenças, porque você já tem uma experiência, já é estudado ou estudada nesse caminho, convido você a dar uma respirada e a soltar tudo o que você acha que sabe, para que o que eu possa falar possa de fato entrar e trazer em você uma reflexão. Eu não venho aqui te convencer de nada, mas eu venho aqui trazer uma reflexão para você. Daquilo que o que eu estudei para mim foi o suficiente para que eu pudesse compreender a verdade que liberta. Como o Mestre Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu parto desse princípio, né? Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Meu nome é Rafael Bardini, eu sou terapeuta. Sou professor de autoconhecimento sobre espiritualidade, nessa pegada de olhar para dentro de você e despertar dentro de você a centelha de Deus que te habita, né? Esse poder pessoal, esse aumento de autoestima, é tudo sobre isso que eu venho trazendo ao longo do meu trabalho, né? E se você quiser me seguir, vai lá no Instagram, Rafael_Bardini, lá você me acompanha, eu tenho compartilhado também várias coisinhas diferentes lá, vários posts no story, eu respondo perguntas, enfim. Fica super à vontade para me acompanhar lá também ou estudar comigo na Escola ICA. Todas essas informações você vai ter tudo aqui na descrição desse vídeo, tá? E convido você a deixar o seu joia, a deixar o seu comentário aqui. Escreve para mim se você acha que existe sim um lugar que chama plano espiritual e um lugar que chama plano material. Eu quero saber a sua opinião, então por favor, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso, se você acredita que existe sim um lugar espiritual e um lugar material. A partir de todos esses estudos, o que eu fui identificando e eu quero trazer isso para você. Pega a história da humanidade, que eu não vou entrar em história da humanidade, mas só para você saber e deixar aqui para você uma curiosidade, caso você quiser, você pode se debruçar um pouquinho mais. Na história da humanidade, houve um período onde a religião perseguiu a ciência. Então, a religião que dominava o planeta Terra naquela época, ou a maior parte da onde tinham os cientistas, vamos falar assim, principalmente a Europa, ela perseguiu os cientistas, dizendo que o que os cientistas estavam falando ou fazendo era heresia, era bruxaria, era coisa do demônio, né? Existia essa visão. Então, na época, a instituição religião, ela dominava a ciência e ela matou muitos cientistas. Como um deles, por exemplo, o Giordano Bruno. E a partir de então, começou ali uma guerra
uma guerra de conhecimentos. Por quê? Houve a religião que ficou com a parte daquilo que é intocado, daquilo que nós desconhecemos, tudo que tem a ver com Deus, com cosmologia na visão mais de Deus, e a ciência ficou com a parte mesmo científica, estudando a matéria, então são os fenômenos, né? Então a ciência fica com os fenômenos materiais, como por exemplo, o fenômeno da gravidade, a astronomia, que é os fenômenos do Sol, né, que mantém os seus planetas em torno, fenômeno da matemática, tudo aquilo que hoje nós temos, até com a própria tecnologia que se avançou, que chegou até a própria tecnologia de hoje, né? Através de funcionamento quântico, todas essas questões quânticas, que é o que nos facilita hoje, por exemplo, assistir esse vídeo. Você assiste esse vídeo porque a mecânica quântica funciona, comprovou que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, então ela capta a onda, transforma em partícula e você enxerga partícula na tela do seu celular ou do seu computador. Só simplificando para você o que é a ciência. Então ficou essa separação. Então a religião ficou com as coisas do espírito, do espiritual, e a ciência ficou com as coisas humanas, da matéria. A partir dessa separação, houve um grande conflito interno na psique humana. Tudo que acontece fora é um reflexo do interno. Tudo que acontece dentro é um reflexo no externo. Então, qualquer mudança fora de você vai impactar o seu interno. Qualquer mudança dentro de você vai impactar o seu externo. A partir daí, a grande confusão está instalada. Por quê? Porque agora, tudo que é da matéria, eu vou tratar como matéria. Tudo que é do espiritual, eu vou tratar como espiritual. E quais são as consequências disso? Vou dar um exemplo bem simples. Quando você está vivenciando a sua espiritualidade, o seu momento de oração, acendendo sua vela, seu incenso, batendo seu tambor, ou orando na sua igreja, batendo tambor no seu terreiro, qualquer coisa que você faça e que você entenda que é espiritual, você já percebeu que naquele momento você se torna... como que um santo, né? Você se torna assim, nossa, tá tudo em paz, tá tudo lindo, aqui é puro amor. Você ama todo mundo naquele momento. Naquele momento você ama todo mundo lindo, maravilhoso, sua comunidade é perfeita, naquele momento. Acabou o ritual, acabou o culto, a maioria das pessoas virou as costas, acabou, elas ativam, parece que acessa outra dimensão. Então, a mente ela entra numa chave espiritual, lindo, paz e amor, tudo lindo, maravilhoso. Virou a chavinha espiritual, as pessoas entram num processo de esquecimento total de tudo que foi feito ali, de tudo que foi conversado ali, de tudo que você sentiu ali. Então, na primeira oportunidade, você briga com alguém, você manda alguém para aquele lugar, ou você passa alguém para trás. Pela ciência quântica, nós já entendemos uma coisa. Não existe mundo material e mundo espiritual. O que existe através da mecânica quântica são frequências, são vibrações. Então, imagina que o que existe no cosmos, no universo, é energia. Energia, luz, vibrando, energia. Energia livre, luz. Essa energia, ela começa a se organizar de uma determinada forma, onde ela vai se tornando menos, ela vai vibrando menos, ela vai se tornando aquilo que a gente chama de mais densa. Todas as vezes que você olha para uma matéria, então pega a palma da sua mão, coloca um microscópio eletrônico, olha na palma da sua mão, aonde que você vai chegar? O que tem sólido aqui? Primeiro que você vai encontrar é pele, tecido. Aí você vai ver do que o tecido é feito, célula. Do que a célula é feita? Aí vai ter várias organelas, blá 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 blá, DNA, do que tudo. E vai indo, você vai chegar nos átomos. No fim da história, você é feito de átomos, quinquilhões de átomos, se é que a gente pode medir isso. Mas, dando um exemplo. O que é o átomo? São bolinhas grudadas, é o núcleo do átomo. Bolinhas que rodam em volta do núcleo são elétrons. Juntando as bolinhas que roda e a bolinha do núcleo é o que a gente chama de átomo. Então, átomo é um conjunto de bolinhas que fica ali vibrando, e elas não estão paradas, elas estão vibrando. E quanto mais a ciência procura, então a gente pode olhar e falar assim, então isso é matéria, então o mundo é material.
Aí que tá o lance, porque quando vai olhar, não existe matéria. Do que essas bolinhas são feitas? De mais bolinhas. Do que essas bolinhas são feitas? De mais bolinhas e mais bolinhas. Até que nós chegamos numa teoria chamada teoria do vácuo quântico, teoria das supercordas, campo quântico. Ou seja, bóson de Higgs. O bóson de Higgs já foi até comprovado, se não me engano, em 2013, 2014, já houve essa comprovação do campo de bóson. Então, o que a matéria é feita? De um campo de vibração. Então, é exatamente o que eu expliquei de uma forma muito simples. Energia vai se vibrando menos, ela fica condensada, congelada, entre aspas, ela se torna matéria. E existe toda uma inteligência que organiza isso. E o que é o plano espiritual? Plano espiritual nada mais é do que átomos, também como nós, só que organizado de uma forma diferente. Então a nossa capacidade de percepção, ela é muito limitada. O que é a percepção? O que é a nossa percepção? É visão, audição, tato, olfato, paladar. Se você nunca percebeu, esses 5 sentidos básicos, que é o que a gente aprende na escola, é o que faz você ter a sensação de que você está aqui. Porque você está vendo essa realidade, essa dimensão, você toca essa dimensão, você sente cheiro desse lugar, você sente gosto na boca e você sente a temperatura desse lugar. Então, são 5 sentidos que te ancora, vamos se dizer assim. É como se você estivesse usando chumbos nas tuas pernas e jogasse você no oceano. Você está chumbado, fincado no oceano. E você não sai dali. Se você não corta o chumbo, se você não corta as correntes. Então, imagina que nós estamos mergulhados nessa dimensão da realidade por conta dos nossos 5 sentidos. O que a meditação faz? Os yogis nos convidam a eliminar os nossos 5 sentidos para que a gente possa ter uma experiência de uma sexta coisa, de um sexto sentido. Quando você toma um chá, que a gente chama de chá, seja ele uma jurema sagrada, seja ele uma ayahuasca, que são enteógenos, né, que leva você para dentro de si mesmo, e você está comungando, você está bebendo da Mãe Terra, você bebe a natureza, você coloca ela para dentro do teu corpo. Você utiliza dessa frequência para trazer para o teu corpo e você começa a perder um pouco a noção dos seus 5 sentidos básicos e expande o teu 6º sentido, você viaja em outras dimensões da realidade. Então a nossa capacidade sensorial de percepção ela é limitada e nós acreditamos apenas nessa limitação que a gente vê. Só para você ter uma ideia, uma galinha ela tem mais percepção do que você e eu. Um camarão ele tem muito mais capacidades de percepção do que você e eu. Um cachorro, os animais, eles têm uma capacidade de percepção maior do que nós. Por quê? Por conta do espectro, né? É o famoso espectro eletromagnético. Nós enxergamos e escutamos uma determinada faixa. Você já deve ter ouvido falar disso. Nós não enxergamos, por exemplo, o infravermelho. Ele pode estar aqui agora e ele está. Nós não estamos vendo. Quer ver só o que está passando agora aqui na sua sala e você não está percebendo? A conta bancária é sua. A sua senha está aqui. A conta bancária sua, do Elon Musk, está tudo aqui. Está tudo aqui no espaço. E através de ondas eletromagnéticas. Você consegue pegar? Você consegue ver, escutar, sentir cheiro dessas informações? Você consegue pegar e manipular ela? Não. Mas então, se eu não consigo ver, tocar, é mentira, elas não existem? Não, elas existem, é verdade. Você pega, só que você precisa de um aparelho para você se sintonizar com essa frequência e acessar essas informações, que é o nosso celular, é o nosso aplicativo. Mas isso não quer dizer que porque você não vê, não ouve, você está entendendo? Não é porque você não toca ou não percebe com seus 5 sentidos humanos que não exista mais nada além daquilo que você vê, toca, cheira. Então, nesse exato momento em que nós estamos aqui,
tem muita coisa acontecendo que você não está percebendo. Pessoas estão andando aqui agora e você não está percebendo. Por exemplo, estou dando um exemplo. Vamos de uma coisa mais científica então. Neutrinos saem do Sol e atravessa todo o planeta Terra, atravessa você e você não percebe e ele não toca nenhum átomo seu. Mas eles existem, é real, é comprovado. Então entende? Muitas coisas já estão acontecendo e nós não estamos percebendo. Então, quando a gente fala de plano espiritual e plano material, não existe essa separação. O que existe é apenas uma percepção dessa dimensão e uma falta de percepção da outra dimensão. Mas não existe plano espiritual, só existe uma outra dimensão paralela à nossa dimensão. É como ondas de rádio. As ondas de rádio, elas estão no mesmo lugar do espaço, mas elas não se interferem umas com as outras, porque ela tem um comprimento e uma amplitude diferente. Uma vibra assim, a outra vibra assim. Eu vou tentar ser... Elas coexistem no mesmo lugar do espaço. Aqui existe uma civilização, uma rádio, uma música, uma estação que é totalmente diferente dessa. E elas existem uma sob a outra. E elas não se tocam. E se eu mudo a minha... Então, seu rádio capta tanto essa quanto essa frequência, ok? Você escuta aqui que é samba e aqui que é rock. Você sintoniza com o rock, você ouve rock. A samba não deixou de existir, ela continua existindo para quem quer escutar samba. Você muda o dial do seu rádio, você muda o seu digital lá, você emana uma frequência diferente, você capta essa outra onda, sai dessa vibração, entra nessa, aqui você vivencia o universo, a realidade do samba. E os rock ficou pra lá. Eu não quero mais rock, agora eu quero samba. Tudo é uma questão de frequência, tudo é uma questão de vibração. Nesse momento, você está apto e apta a vibrar na frequência do teu corpo, que é dessa terceira dimensão, e você está confinado a essa realidade. Você está preso nessa realidade que não pode sair dela? Não é verdade. Você pode sair dessa dimensão a qualquer momento. Para isso você tem que saber como, precisa ter conhecimento, precisa ter estudo. Não é assim, eu quero e acabou. Não, precisa ter conhecimento. Conhecimento é poder. Quanto mais você tem conhecimento, mais poder você tem de manipular a sua própria vida, de fazer o que você quiser, se é ganhar mais dinheiro, se é ter um relacionamento, se é comprar um carro, viajar. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue acessar. Nesse momento em que nós estamos vivendo, nessa transição planetária, nessa mudança de era de peixes para ela de aquário, para se concretizar a era de Capricórnio daqui 2000 anos, todo esse período vai ser um período de entendimento. Agora a parte espiritual não vai ser mais aquela espiritualidade cega, é uma espiritualidade com ciência. O que é que significa? Você tem o conhecimento para aplicar a espiritualidade, mas ela já não é mais a espiritualidade, ela passa a ser você. Ela passa a ser a realidade, já não tem mais a separação. Isso é coisa de espírito, isso é coisa de matéria. Você entende que tudo é uma coisa só. Você começa a ficar mais sutil as energias. Se você estivesse sentindo o futuro, não é vendo o futuro, sentindo o futuro. Ou seja, eu sinto o que está por vir. Eu não sei o que está por vir, mas eu sinto que algo está chegando, sabe assim? E isso acontece porque você já não se separa mais da matéria e do espírito. Você entendeu essa integridade, esse alinhamento. E aí tem tudo a ver também, encontro passado, que eu falo sobre integridade da nossa mente. Vou deixar o cardzinho aqui para você, basta você clicar nele que você assiste a aula passada, né? É uma aula praticamente, né? O nosso encontro passado. Então, não existe matéria e espírito. O que existe é uma constante, é um grande campo que é uno e que nós apenas estamos percebendo partes desse campo. Convido você a deixar aqui nos comentários também como foi para você escutar isso que eu falei. Fez sentido, não fez? Ficou confuso? Se você tem vontade, quiser se aprofundar e continuar seu estudo comigo, eu te convido a estudar na Escola ICA, Instituto Quântico do Autoconhecimento, uma escola 100% online, onde eu unifiquei ciência e espiritualidade falando a mesma linguagem,
desmascarando e tirando essa ideia de plano espiritual e plano material. É tudo uma coisa só. A partir desse momento, todos os atos são sagrados. Todos. Né? E aí você começa a colapsar sua realidade de um lugar muito mais interessante e a sua vida muda, se transforma para o lado bom, óbvio. Né? Você cria a sua realidade, você atrai, você aumenta a sua capacidade de cocriação, você entende o divino em você e você no divino. Né? Então, nossa, aqui eu trouxe uma breve explicação porque eu poderia ficar falando horas aqui sobre isso, né? Bom, tô deixando para você aqui um vídeo para que você possa assistir, eu recomendo ele para você, ele é super interessante. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, clica aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa ter as notificações de todas as terças-feiras entra um episódio novo para você, tá bom? Assim falei com muito amor, desejo para você muita luz e muita paz e até o nosso próximo encontro.